Então vamos lá, galerinha. Associação de capacitores. Em série, visualmente é fácil reconhecer, né? Mas às vezes o desenho não é tão convidativo. Para que capacitores estejam associados em série, a saída de um tem que estar conectado na entrada do próximo sem bifurcação. A saída do próximo conectada na entrada do próximo. E a saída vai direto para a entrada. Se tiver uma bifurcaçãozinha aqui, qualquer outra coisa aqui, esse já não está mais em série com aqueles. Apenas esse estaria em série. Então cuidado com isso. A associação em paralelo de capacitores, as saídas têm que estar todas conectadas, ó, de um lado e todas conectadas do outro. Se um desses não tiver conectado diretamente, ó, esse cara já não está em paralelo com os outros. Esse está em paralelo com esse, que está em paralelo com aquele de baixo ali, que é o C4, mas esses aqui já não estão em paralelo. Continua valendo a ideia de antes. Eu quero descobrir um único capacitor que substitua todos esses, que nós vamos chamar de capacitor equivalente. Eu quero descobrir um único capacitor que equivale a todos os outros. Continua valendo aquela ideia que a associação em série é divisora de tensão. Tem uma certa tensão V1 no capacitor 1, uma tensão V2 no capacitor 3 e assim por diante. A tensão total aplicada no capacitor equivalente vai ser sempre a soma das tensões V1 mais V2 mais V3. Foi exatamente o que a gente usou para fazer a dedução da associação de resistores. Da definição de capacidade ou capacitância, Q sobre V, eu poderia escrever que V é Q sobre C. Então eu poderia dizer que o V equivalente é a carga equivalente dividido pela capacitância equivalente. O V1 é a carga 1 dividido pelo V1, pelo C1. V2 é Q2 dividido por C2 e assim por diante. Mas uma coisa é marcante, perigosa, anti-intuitiva nos capacitores. Se esse capacitor, ao ser carregado, ficou com duas cargas positivas em excesso, ele acaba induzindo duas cargas negativas na placa oposta. Então aqui fica duas positivas, aqui fica duas negativas, aqui fica duas positivas, aqui fica duas negativas e assim por diante. Sempre é assim. Se aqui ficarem 4 cargas, aqui vai ficar 4 também. 4 e 4, 4 e 4, 4 e 4. Portanto, o que eu estou te dizendo é que a carga armazenada no capacitor 1 é igual à carga armazenada no capacitor 2, que é igual, blá blá blá, que é igual, e pasmem, a carga total armazenada no capacitor equivalente é igual à carga de um capacitor. Geralmente quando a gente fala isso parece um absurdo. Como assim? Tu junta um monte de capacitor, aí cada um armazena 1 microcoulomb, e são 5. Aí no total, em vez de ter 5 microcoulomb, ele tem só 1 microcoulomb? Isso. Sabe por quê? Quando eu for pegar esses fiozinhos aqui e descarregar em alguém, por exemplo, em mim mesmo, como meu primo fazia quando eu era pequeno, ele carregava um capacitor na tomada e descarregava em mim, filho da mãe. É que eu não sabia que era um capacitor, né? Ele comprou, sei lá onde, ele trouxe, não, tá vendo, que legal, encosta o dedinho aqui, era o primo mais novo, entendeu? Faísca do dedo. Sorte que ele era maior, né, mais lerdo que eu, então eu conseguia correr um pouco mais. Mas eu recebi muitas descargas de capacitores, até descobrir o mal. Então olha só, quando o cara vai descarregar esse capacitor em alguém, no priminho mais novo, essas cargas fluem na direção dessas e se aniquilam, se anulam. As únicas cargas que podem fugir da associação são as cargas das placas externas, já que elas têm material isolante entre elas. Por isso que a carga total é igual à carga de um capacitor. Já que as cargas são todas iguais na associação em série, eu posso pegar a equação que eu montei para vocês e dividir. Por quê? Ao dividir o lado esquerdo e o lado direito por quê, a fórmula que surge é essa aqui, ó. Que é a fórmula que nós vamos usar para a associação em série de capacitores.
O que é estranho? É estranho porque essa era a fórmula que nós usávamos para associação em paralelo de resistores, né? Houve uma inversão agora. Na associação em paralelo, continua valendo. A tensão elétrica em cada capacitor é a mesma. E é igual à tensão elétrica do capacitor equivalente. A mesma característica da associação em paralelo de resistores. A tensão é a mesma para todos. E aqui sim. Aqui, se eu tiver uma carga armazenada em cada capacitor, a carga total armazenada no capacitor equivalente é a soma dessas cargas. Esse cara vai armazenar uma carga Q1, esse uma carga Q2, esse uma carga Q3 e assim por diante. Qual é a carga total armazenada na associação? É a soma das cargas. Mas pela definição de capacitância, está dividido, passa multiplicando, C vezes V é igual a Q. Então a carga do equivalente é a capacitância equivalente vezes a tensão equivalente. A carga no capacitor 1 é o valor da capacitância 1 vezes a tensão 1. E assim por diante. Mas como eu acabei de demonstrar e avisar, a tensão elétrica é igual para todos. Portanto, eu posso pegar essa equação e dividir ela toda por V, tanto a esquerda quanto a direita. E aí surge a fórmula da associação em em paralelo de capacitores. Observem que associar capacitores em paralelo é bem fácil para determinar a capacitância equivalente, é só somar. Inverteram-se os papéis. Antes nós usávamos essa fórmula para paralelo de resistores e essa fórmula para série de resistores. Agora mudou a brincadeira. Vou fazer um exemplo de cada para te ver que tu não tem o que temer. Pelo contrário, é uma maneira de revisar o que já tinha sido aprendido com resistores. Eu não sei, eu acho que a postura não tinha deduzido a fórmula, né? Então, pelo menos agora nós sabemos a origem das fórmulas, sabemos por que inverteu em relação aos resistores. Vamos aos exemplos para já passar a tarefa, tu agilizar a tua tarefa em sala mesmo.